Universo Diverso, com Luciana Neri. Vamos falar sobre um tema leve, mas extremamente importante para as nossas vidas. Conversar com a administradora, turismóloga, professora, especialista em comunicação não violenta, fundadora da GJ Consultoria em Bem-Estar Corporativo, a professora Gardênia Jardim. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para falar sobre esse tema maravilhoso, comunicação não violenta. Como é que surgiu essa ideia, professora? A CNV, também conhecida, é uma proposta do psicólogo norte-americano Marshall Rosenberg. Na década de 70, o Marshall Rosenberg foi motivado a propor um método chamado comunicação não violenta por duas perspectivas, acima de tudo pela experiência dele, pela vivência dele no meio social, onde ele, filho de judeu, várias vezes foi violentado pela perspectiva da comunicação por essa condição. Então, ele passou a infância sofrendo abusos dentro da escola, muitas vezes apanhando dentro da escola. A própria comunidade da escola o chamava de kick, e ele foi motivo de agressão verbal e física inúmeras vezes pela sua condição de judeu. Interessante é que ele não reagia, ou seja, não agia como os seus agressores. O Marshall sempre se perguntava, por que eu, que vim de uma família compassiva, vim de uma família regada de muito amor, de uma comunicação muito empática, de diálogo, ao ser vítima de uma comunicação violenta, por que eu não reajo? Por que eu não tento me defender a partir da reação de um comportamento agressivo? E aí o Marshall Rosenberg ainda ficou instigado com esse comportamento dele e foi para a graduação de psicologia, estudando comunicação, levou para o mestrado, levou para o doutorado também. Sempre estudando a forma como as pessoas se comunicam, Ao chegar no doutorado, ele ampliou essa pesquisa dele, porque ele começou a analisar o comportamento dos pacientes. Cada paciente que entrava no sessão terapêutico, enquanto psicólogo clínico, e narrava episódios de comunicação agressiva com a família, com os amigos, com a sociedade de maneira geral, ele se perguntava o que faz uma pessoa ter um comportamento, uma comunicação agressiva, e o que leva uma pessoa a validar a sua essência de uma comunicação mais compassiva. De que maneira a pessoa lida com a agressividade e com a compassividade. E ele descobriu o quê? O que exatamente leva uma pessoa a falar de forma agressiva, inconveniente, violenta, bruta? E aí o Marshall começou a estudar isso e descobriu que necessidades não atendidas geralmente tendem a levar a comportamento, a processos de comunicação absurdamente agressivos. E assim ele levou seus estudos até o doutorado e criou um método da comunicação não violenta. Fica aí a dica, quando alguém for agressivo, grosseiro com você, provavelmente é aí uma necessidade não atendida. Como a gente pode aplicar a CNV, a comunicação não violenta? Primeiro ponto, Eu acredito na comunicação não violenta muito mais como filosofia de vida do que necessariamente como método ou como uma ferramenta. Então, como filosofia de vida, eu entendo que ela está para a minha vida pessoal antes de qualquer coisa. E até mesmo como instrumento que me ajuda no processo do autoconhecimento. E com relação à comunicação interpessoal, ou seja, a comunicação com o outro? Eu posso levar a comunicação não violenta para a minha vida em família, para o trabalho, para a sociedade de maneira geral. E como fazer isso, professora Gardênia? A comunicação não violenta, a partir do momento que o Marshall defendeu, que é eu compreender a necessidade que não foi atendida. No primeiro momento, eu tentar entender quais são as necessidades que são importantes para mim. Algumas necessidades, elas são universais, isso é fato, mas tem algumas que são muito particulares, são muito importantes para mim. Tem outras que são muito importantes para a Luciana Neri. Então, no momento que eu entendo quais são as necessidades que são importantes para mim e que eu valido do locus de autenticidade e que eu começo a entender a importância disso e validar a importância dessa necessidade, eu também me esforço para entender quais são as necessidades do outro. E nesse esforço de ir e vir, de entender a minha necessidade, de entender a necessidade do outro e tentar sanar essas necessidades, até por uma lógica de empatia, eu aprendo a me comunicar de maneira mais assertiva, de maneira mais compassiva. Que coisa poderosa, hein? Perceber as próprias necessidades e, a partir daí, tentar entender a necessidade do outro. Eu entendo que hoje, principalmente pós-pandemia, em que a gente viveu um momento de distanciamento muito grande, que a gente está tentando uma lógica de reconexão, eu compreendo que a comunicação é um instrumento importantíssimo para a conexão humana. E quanto mais eu entendo a necessidade do outro, mais eu me aproximo do diálogo com o outro, mais eu me aproximo de construir um vínculo com o outro, seja vínculo familiar, vínculo no ambiente de trabalho, vínculo na sociedade de maneira geral. O que pode melhorar muito a nossa vida, não é? Entendo que enquanto filosofia de vida é um instrumento importantíssimo, muito potente, extremamente potente, que me ajuda a me conectar com o outro.
São só esses 4 passos e pronto? Além dos 4 pilares, da importância de checar a comunicação, o Marshall reforça algo muito importante. A comunicação não violenta começa também a partir de 2 elementos muito importantes, que é a autenticidade e a autocompaixão. Então, se eu não ajo de maneira compassiva comigo mesma, se eu não crio uma cultura comigo mesmo de uma comunicação compassiva, se eu me rotulo, se eu falo mal comigo mesma, se eu falo mal de mim mesma, se eu sou cruel, crítica, autocrítica demais comigo mesma, dificilmente eu vou ser compassiva com o outro. Tanto que ele fala assim, duvide de uma pessoa nua que te ofereça uma camisa. Enfim, tudo parte de si mesmo, não é, Gardênia? Ou seja, da autoobservação e do autoconhecimento. Autenticidade e autocompaixão são condições básicas para uma comunicação não violenta. Começa em mim para que de mim chegue ao outro. Outro ponto importante é pensar que a comunicação não violenta, ela dá margem para que a gente deixe a nossa vulnerabilidade surgir. Porque eu vou falar de necessidades, eu vou falar do que é importante para mim. E eu sendo vulnerável e o outro também expondo a vulnerabilidade, isso é um caminho propício para a comunicação e também para a conexão, para a construção de vínculos mais seguros. Então a gente deve pensar na comunicação não violência para a gestão, a partir das discussões voltadas para a liderança, e a gente deve pensar que lugar onde há medo, vergonha e culpa, dificilmente não haverá uma comunicação violenta. Muito obrigada, professora Gardênia.